Juíza decide separar neta da idosa, mas revela incrível declaração que transforma tudo. O sol brilhava intenso na pequena cidade de Minas Gerais, naquele dia fatídico. Tânia, uma jovem advogada de apenas 28 anos, sentia seu coração acelerar ao cruzar as portas do fórum. O ambiente, habitualmente frio e distante, parecia sufocante. Hoje, tudo se resumia à luta por sua avó, Dona Elda, uma mulher sábia e amada por todos. A juíza, conhecida por sua severidade, colocava em risco não apenas a liberdade de Dona Elda, mas o laço de amor que as unia. Tânia sabia que sua avó não era apenas uma idosa, mas a guardiã de suas memórias e tradições familiares. Ela não poderia permitir que tudo acabasse ali. Dentro da sala, a juíza tinha uma expressão que congelava o ar ao redor. Seus olhos avaliavam Tânia, e uma sentença devastadora estava prestes a ser pronunciada. A palavra abrigo ecoava na mente de Tânia como um lamento, uma declaração de guerra contra a essência do que ela acreditava. Ela se lembrou das tardes na roça, dos risos e das colheitas, da aura de amor que sempre cercava sua avó. A decisão que pairava no ar era uma espada afiada, pronta para cortar o que restava de sua felicidade. As lágrimas se formaram nos olhos de Tânia, mas ela se recusou a ceder. Com um movimento decidido, Tânia se virou para a juíza e, com a voz embargada, declarou: "A senhora pode não conhecer a história da minha avó, mas ela merece ser ouvida." A sala ficou em silêncio e a tensão era palpável. Antes que pudesse se despedir da juíza, um turbilhão de indignação e esperança a atravessou. Ela decidiu que não iria aceitar a injustiça silenciosamente. Com o apoio vizinho da comunidade, Tânia organizou uma manifestação pacífica em frente ao fórum. Os corações pulsavam como um só. Cada cartaz exclamava a importância do amor familiar. A cidade inteira parecia ressoar com ecos das histórias de Dona Elda. As ruas se encheram de vozes solidárias, e o debate sobre o valor dos laços familiares se espalhou. O movimento tomou proporções inesperadas, e em meio a tudo isso, Tânia encontrou um diário antigo de sua avó. Ao abrir aquelas páginas amareladas, as palavras de Dona Elda saltaram para a sua alma, contando histórias de resistência, amor e superação. A verdadeira riqueza não são as posses, mas o afeto que cultivamos, dizia um trecho. E foi essa revelação que reacendeu a chama de luta dentro de Tânia. Ela decidiu que precisava compartilhar aquelas lembranças e pediu uma nova audiência. Com o diário em mãos, Tânia começou a ler em voz alta as memórias de sua avó. A juíza, que inicialmente parecia impassível, começou a se emocionar. As palavras de Dona Elda foram como vento fresco em um dia escaldante. Traziam não apenas recordações, mas também uma reflexão sobre o que realmente importa. O público, composto por amigos e vizinhos, fixava os olhos na juíza, na esperança de que ela enxergasse o que estava em jogo. Essa mulher não é apenas uma idosa, ela é a força que nos une como família. Tânia exclamou, seu coração pulsando forte. E naquele momento, a juíza hesitou. Poderia ela, uma mulher rígida e implacável, colocar em risco um amor tão profundo e genuíno? Sentimentos conflitantes a envolviam, e as memórias de sua própria avó começaram a emergir, energizando a sala com uma tensão palpável. O que a juíza decidiria? Estaria a conexão de Tânia e Dona Elda prestes a ser rompida? Ou o amor que as unia prevaleceria? As respostas estavam à beira de serem reveladas, e a cidade aguardava, ansiosa, o desenrolar desse embate entre tradição e imposto. O silêncio na sala era ensurdecedor, e todos aguardavam ansiosamente a decisão da juíza. Tânia sentia o coração disparar. Era como se cada batida ecoasse como um grito interno.
Ela fitava o rosto da juíza, tentando captar qualquer sinal de compaixão ou compreensão. O olhar da magistrada parecia distante, perdida em suas próprias memórias. Após um instante que pareceu durar uma eternidade, a juíza finalmente quebrou o silêncio. Seu tom era mais suave, mas ainda carregava um peso imensurável. Senhora Tânia, suas palavras tiveram um impacto profundo em mim, começou a juíza, enquanto o público segurava a respiração. Tânia sentiu uma onda de esperança, mas também de dúvida. A juíza continuou, e seus olhos estavam marejados. Porém, as leis, elas têm seus próprios caminhos, normas que não podemos simplesmente ignorar. As palavras da juíza foram como um balde de água fria. Tânia sentiu seu estômago apertar, como se uma fração de seu mundo tivesse desmoronado. Mas, em vez de se deixar abater, Tânia lembrou da força que sua avó sempre mostrara. A senhora é uma juíza, mas também é uma mulher. O que não pode ser medido por regras e burocracia são os laços reais que nos unem. A minha avó merece dignidade, amor e respeito, não um abrigo frio, gritou Tânia, seu voz ressoando por toda a sala. O público a apoiou, murmurando à medida que a energia da manifestação reverberava na sala. A juíza parecia refletir sobre aquelas palavras, considerando algo além das normas. Seu amor por sua avó é evidente e inspirador. Mas eu também tenho responsabilidades e não posso decidir apenas pelo coração. Em meio a essa troca emocional, Dona Elda, que até então estivera em silêncio, levantou a mão, recebendo a atenção de todos. Seu rosto era um retrato de sabedoria e dor. Minha querida, eu sempre ensinei que o amor verdadeiro é o que nos guia. Mas eu não quero ser um fardo. O que realmente importa são as memórias que criamos juntas. Se o preço para que você continue sua vida é a minha separação, eu aceitaria. Apenas se isso significar que você será feliz. A sala toda ficou em choque, e lágrimas começaram a escorregar pelas faces de todos. Tânia sentiu seu coração quebrar em 1000 pedaços. Aquela declaração foi a última coisa que ela imaginou ouvir de sua avó. Como poderia Dona Elda abrir mão de tudo por amor a ela? Não, avó, você é tudo para mim. Não farei isso, Tânia exclamou, buscando desesperadamente a mão de Dona Elda. Mas a juíza não pôde ignorar o momento comovente. Ela olhou entre Tânia e a idosa, e por um momento o ambiente estava carregado de emoção. Mas ainda assim necessitava de clareza. Senhorita Tânia, eu preciso de um tempo para refletir. A decisão não pode ser considerada sem a devida análise do que foi apresentado aqui hoje. O coração de Tânia despencou. Eles estavam novamente à mercê de um tempo incerto, de uma espera angustiante. O público, em uníssono, começou a murmurar, expressando sua desaprovação à ideia de uma nova demora. A comunidade não aceita a separação, gritaram várias vozes. A juíza, diante daquela pressão, sentiu a balança se mover. Estava na hora de tomar uma decisão desafiadora, que poderia mudar destinos. Como se em um filme, Tânia e Dona Elda, úmidas de emoções, olharam a juíza com expectativa. As esperanças não poderiam se desfazer assim. A hora da verdade se aproximava, mas como cada um reagiria ao desenrolar dos próximos momentos? O futuro de uma família, a verdade enterrada e o amor genuíno se tornavam o palco de uma nova batalha. E nesse turbilhão de sentimentos, o que viria a seguir? O tempo parecia ter congelado na sala, e a juíza, após contemplar a angústia no rosto de Tânia, finalmente ergueu a mão, pedindo calma. O murmúrio do público diminuiu, mas a tensão se tornava palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Estou ciente da gravidade do que está em jogo aqui, ela disse, sua voz carregando a fragilidade de alguém que carrega uma decisão pesada.
Os olhares se voltaram para Dona Elda, que ainda mantinha um semblante de serenidade, como se no fundo do seu coração soubesse que, como tudo na vida, o amor também traz sacrifícios. Tânia, sentindo uma mistura de raiva e desespero, não conseguia se conformar. A senhora não pode decidir assim só por regras. O que está em jogo é a nossa história, nossa vida. Ela protestou, a voz embargada. A juíza suspirou e, em uma atitude inesperada, começou a falar sobre sua própria família. Sobre uma avó que lutou sozinha para criá-la e o sentimento de perda quando a viu partir. O ambiente começou a se moldar em uma esfera de empatia, e muitos presentes se deixaram levar pelas lágrimas. Aquela mulher que parecia tão distante revelava uma vulnerabilidade que ressoava com todos. Eu entendo vocês, e o que é perder alguém que amamos. A juíza declarou, seus olhos brilhando com emoção. Com cada palavra, Tânia sentiu que sua conexão estava sendo fortalecida. Não era apenas uma questão legal, era um chamado universal à humanidade. Dona Elda, que observava, trouxe uma calma à sala quando disse: "Mas minha vida não se resume ao que deixei para trás. Estou aqui agora, e a decisão deve ser feita com amor, não com dor." Esse momento de clareza fez o público parar para pensar. A juíza, comovida, fechou os olhos por um instante, como se estivesse pesando não apenas as leis, mas a essência da vida. "E se eu decidir que vocês devem ficar juntas, como posso garantir que isso traga a felicidade que você tanto procura, Tânia?" A juíza interrompeu o silêncio. Tânia hesitou, sua mente fervilhando. O amor que envolvia sua avó, sua história, suas memórias eram inegáveis, mas o medo da separação a consumia. Eu não sei como fazer isso sozinha, sem a senhora. Prometo cuidar da minha avó e fazer tudo por ela. Não quero que ela se sinta sozinha nunca mais." Suas palavras foram sinceras, entrelaçadas por um fio de desespero. A juíza olhou para Tânia e logo para Dona Elda, abalada pela força da emoção que ecoava entre as duas. E como se tudo ao seu redor tivesse se reduzido a um único ponto de luz, ela finalmente falou: "Levarei em consideração o que foi dito aqui. Em nome do amor, da vida e do que significa ser uma família, estarei dando um novo parecer." Todos prenderam a respiração. As palavras da juíza poderiam ser a chave para a liberdade ou um abismo a ser enfrentado. A tensão aumentava a cada segundo. O futuro de Tânia e Dona Elda estava em jogo, e a juíza continuava a refletir, consciente de que sua decisão não afetaria apenas uma vida, mas um legado de amor que poderia viver de várias maneiras. Então, a juíza olhou firmemente para Tânia, e com uma expressão decidida disse: "Mas antes de anunciar minha decisão, preciso que você me conte uma história, uma que capture a verdadeira essência do que é viver essa união. Apenas então poderei entender se vocês merecem ficar juntas." A sala tremeu com a expectativa. A narrativa estava prestes a se desenrolar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E Tânia, com a mente a mil, sabia que esse era o momento que poderia mudar tudo. Tânia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O desafio da juíza ressoou em sua mente como um eco ensurdecedor, e um novo tipo de angústia a envolveu. Que história poderia contar que fosse digna de um amor tão profundo? O que poderia revelar o que significava realmente ser família? Ela olhou para Dona Elda, que com o semblante sereno apenas a encorajou a prosseguir. "Vou contar sobre quando éramos apenas eu e a senhora, no nosso apartamento pequeno, cuidando uma da outra." Tânia respirou fundo e deixou as memórias a levar. As manhãs começavam com o cheiro do café fresco e os bolinhos de chuva que a senhora sempre preparava. Juntas, dançávamos na cozinha, mesmo com o som da chuva caindo lá fora.
A senhora sempre dizia que cada gota era uma música e que, ao dançar, a vida se tornava mais leve. Enquanto falava, seu coração pulsava forte. Ela se lembrou das histórias que Dona Elda contava sobre seu próprio passado, como se cada detalhe pulsasse com a energia do amor familiar que as mantinha unidas. Eu me lembro uma vez que a senhora me surpreendeu. Eu estava triste, me sentindo sozinha, e você fez uma caça ao tesouro dentro de casa. Colocou bilhetes coloridos, com mensagens lindas que me fizeram rir. Naquele dia, eu percebi que o que importava era ter quem amamos ao nosso lado, mesmo nas adversidades. As palavras fluíam como um rio, e a sala estava em silêncio, todos absorvendo aquelas memórias. Tânia ainda lembrava da sabedoria que vinha de Dona Elda, a forma como ela olhava para a vida com esperança, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. A senhora é meu tudo. Sem você, me sinto como uma árvore sem raízes. Tânia disse, o olhar cheio de lágrimas. Era um desabafo, uma súplica. Mais do que apenas a avó, Dona Elda era a força que a sustentava, sua conexão com o mundo. Dona Elda sorriu, a compaixão em seus olhos misturada à emoção. A história de Tânia estava embebida em cada palavra, e a sala toda sentiu a profundidade desse amor. A juíza, visivelmente emocionada, limpou as lágrimas que escorriam pelo seu rosto ao ouvir aquelas palavras simples, mas tão poderosas. Ela percebeu que a força do amor de Tânia e Dona Elda era um reflexo de quantas vidas poderiam ser tocadas por isso. Você me fez ver o que realmente importa. A juíza então se virou para o público presente, seus olhos brilhando. Amor é a maior força que podemos compartilhar. Não é apenas uma palavra, mas a ação que nos move diariamente, que nos faz acordar e acreditar na vida. Tânia sentiu seu coração disparar. As palavras da juíza eram como um bálsamo em sua alma. Havia uma energia palpável na sala, e Tânia sabia que algo estava prestes a mudar. Então, qual será a sua decisão? Uma voz sussurrou no fundo da sala. A juíza olhou para Tânia e para Dona Elda. Colocou a mão no queixo, pensativa. O coração de Tânia parecia querer saltar do peito. O que viria a seguir poderia estar prestes a romper todas as barreiras. Antes de eu anunciar minha decisão, preciso que você nos diga uma promessa, Tânia. Uma promessa que não pode ser quebrada. Quais são os seus planos para tornar essa união verdadeiramente significativa? Isso irá moldar a minha escolha. A sala inteira fez silêncio novamente. Tânia começou a formular sua resposta, mas o que ela prometia, e se isso bastaria, ainda era um mistério. Tânia respirou fundo e sentiu um nó na garganta. O olhar da juíza a atravessava, exigindo sinceridade, uma resposta que não fosse apenas palavras jogadas ao vento. Ela pensou em tudo que viveu ao lado de Dona Elda, em cada momento que se tornara uma memória viva, um mosaico de amor e superação. Eu prometo que vou cuidar da senhora todos os dias da minha vida, começou, as palavras saindo com fervor. Eu quero que você saiba que nunca estará sozinha. A nossa história não é apenas sobre nós duas, mas também sobre como podemos impactar o mundo à nossa volta. Quero trazer outras pessoas para dentro da nossa luz, aquelas que precisam de amor e respeito, assim como nós tivemos. Os murmúrios no público começaram a crescer, e a juíza se inclinou para a frente, seu olhar atento. Era como se pudesse ouvir cada batida do coração de Tânia. Havia força na determinação da jovem, uma convicção que ressoava com todos na sala. E pretendo abrir as portas da nossa casa para acolher outras pessoas, talvez aquelas que ainda não conhecem o que é um lar. Quero que elas sintam o mesmo amor que a senhora me deu. Vou fazer disso a minha missão. Tânia sorriu, já sentindo uma onda de esperança a envolver seu ser. E prometo que todos os dias vou lembrar a senhora da sua importância na minha vida. Dona Elda, emocionada, apertou a mão de Tânia.
Era um gesto que falava muito mais do que palavras poderiam expressar. A juíza, enxugando uma lágrima que insistia em escorregar pelo rosto, percebeu que havia algo mais profundo ali. A conexão das duas não era apenas pessoal, era universal. Era uma história que tocava a alma de todos presentes. Isso é muito belo, Tânia. Você me fez enxergar que o amor verdadeiro não se limita a laços sanguíneos. Os olhos da juíza brilharam com uma nova determinação. Eu queria ouvir isso, porque no final o que realmente importa é como escolhemos amar e cuidar uns dos outros. Nesse momento a atmosfera na sala mudou. Havia um peso, mas também uma leveza. Era como se cada coração presente estivesse pulsando na mesma frequência, testemunhando a força que aquele amor estava criando. Vou precisar de mais tempo para pensar sobre tudo isso, a juíza continuou, seus olhos procurando um ponto fixo. Mas, de qualquer forma, o que você apresentou aqui hoje é um testemunho poderoso do que significa ser uma família. Uma nova perspectiva que eu nunca havia considerado. Tânia sentiu seu estômago dar um nó. A incerteza da decisão da juíza ainda pairava no ar, mas havia um brilho de esperança na sua voz, um sinal de que as coisas poderiam realmente mudar. O murmúrio da plateia aumentou, expectativa pairando como um denso nevoeiro. Enquanto a juíza se recolhia a seus pensamentos, Tânia percebeu que a sua jornada estava apenas começando. Havia muito a fazer, muito a dizer. Eu vou lutar pelo que amamos, Dona Elda. Eu não vou desistir. Tânia exclamou sem perceber que suas palavras estavam se transformando em um eco. A juíza a interrompeu com uma pergunta inesperada. Se a decisão passar a ser sua, qual será o primeiro compromisso que você tomaria, Tânia? As palavras ecoaram profundamente, deixando a tensão na sala explosiva. A jovem pensou rápido. Qual seria o primeiro passo em direção ao futuro que desejava para elas? Iriam finalmente obter o que tanto almejavam? O que Tânia realmente estava disposta a fazer? Tânia ficou paralisada por um instante. Os olhares de todos na sala parecendo pesados sobre seus ombros. A pergunta da juíza ecoava em sua mente como um chamado. O que ela faria primeiro? O que realmente poderia gerar a mudança que tanto desejava? Eu começaria com um lar, disse, sua voz firme, mas o coração acelerado. Eu quero criar um espaço acolhedor, onde não só eu e Dona Elda possamos viver, mas onde outras pessoas possam sentir-se seguras e amadas. Precisamos de um lugar onde elas possam se reerguer, onde cada um possa construir um novo começo. As palavras pareciam ter vida própria, ganhando força a cada sílaba. A juíza a observava atentamente, como se suas considerações pesassem em uma balança invisível. E como você pretende fazer isso, Tânia? Perguntou a juíza, permitindo que a curiosidade tomasse conta do ambiente. Preciso de ajuda, de parcerias, recursos e principalmente de pessoas que acreditem na causa, Tânia respondeu, com a esperança começando a brotar. Quero realizar eventos, arrecadar doações e, quem sabe, até encontrar alguém que queira compartilhar essa missão comigo. Os murmúrios se intensificaram mais uma vez e a energia na sala parecia vibrar com novas possibilidades. A mudança estava ao alcance e Tânia sentia isso pulsar dentro dela. Dona Elda, do lado, observava com um orgulho que quase a fazia brilhar. Ela apertou a mão de Tânia mais forte, como se cada toque transmitisse sua confiança na neta. Os olhos da idosa eram um reflexo do que o amor pode fazer quando se mantém a chama da esperança acesa. A juíza, agora com uma expressão contemplativa, começou a relatar sua própria história às partes presentes. Ela também havia enfrentado dificuldades em sua vida e sabia o valor de ter um lar. Aquela conexão emocional começou a mudar o clima da audiência. Então você realmente acredita que um espaço assim pode fazer a diferença?
Que ele pode receber pessoas que perderam a fé em um futuro melhor? A juíza indagou, marcando um ponto crítico. Porque isso vai exigir muito de você, Tânia. Não é uma tarefa simples. Tânia respirou fundo, sentindo o peso daquela responsabilidade. Lembrou-se de todas as vezes que se sentiu perdida e sozinha, mas também de todas as vezes que viu Dona Elda lutar. E naquele instante, uma emoção intensa a envolveu. De eu não lutar pelo que amo, quem o fará? Eu quero que as pessoas sintam tudo o que eu senti ao lado da minha avó. Amor, acolhimento e esperança. Tânia disse, sua voz firmando-se. A juíza, recebendo as palavras de Tânia, sentiu o coração aquecer. Não era apenas uma promessa, era um pacto de fé e transformação. O que estava em jogo agora não era apenas uma decisão, mas um legado. Um futuro que se desenhava nas cores da esperança. Tânia notou as lágrimas nos olhos dos presentes. A sala estava repleta de emoção e conexão, e ela poderia sentir que estava invocando algo maior. Um chamado. Um silêncio se instalou na sala quando a juíza se levantou devagar. Todos na audiência pararam. A expectativa era palpável. Tânia, você me mostrou algo que eu não esperava. Você não está apenas falando de amor, você está falando de ação, de comunidade. Isso é poderoso. Ela fez uma pausa, os olhares presos em seu semblante. Estou pronta para considerar seu apelo de forma profunda, mas preciso saber. Você dará continuidade a esse projeto, não importa o que aconteça? A pergunta reverberou como um eco, batendo intenso no peito de Tânia. Um compromisso que nem mesmo ela sabia se conseguiria cumprir. E no fundo de seu coração, uma dúvida a invadiu. Agora, a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estava por vir naquela jornada que prometia ser indescritivelmente difícil, mas cheia de significado? Sim, eu farei, respondeu Tânia já decidida. Mas seria mesmo o que ela queria? Naquele instante, em meio a tantas incertezas, um novo pensamento surgiu. O que aconteceria se ela falhasse? O olhar da juíza era intenso, e as palavras que seguiam estavam prestes a mudar tudo mais uma vez. O clima na sala parecia denso, como se o ar tivesse se tornado substancial e difícil de respirar. Tânia sentia seu coração pulsar de forma acelerada. Uma bateria eletrônica tocando um ritmo frenético dentro dela. A juíza encarou Tânia por um momento, os olhos parecendo buscar algo além do que as palavras poderiam expressar. Você falou de um lar, Tânia, mas me pergunto, você tem um plano concreto, um passo a passo? Porque é fácil sonhar, mas ver esses sonhos realizados é outra história, disse a juíza, sua voz misturando curiosidade e um toque de desafio. Tânia mordeu o lábio, lutando contra a maré de incertezas que ameaçava a sua confiança. Ela queria acreditar em sua visão, mas sentia-se como uma criança diante de um quebra-cabeça. Acho que posso começar com a base, respondeu, puxando coragem de um lugar profundo. Meus amigos da faculdade podem ajudar. A gente pode se reunir e discutir ideias. Eu não sei exatamente como fazer tudo funcionar, mas posso buscar as orientações que preciso. Naquele momento, como um raio iluminando uma noite escura, a ideia de comunidade começou a brilhar. Tânia se lembrou das campanhas de arrecadação que fizera no passado, das vezes em que formou grupos para ajudar os necessitados. Uma chama de esperança acendeu em seu interior. Podemos criar um grupo de apoio, um comitê que se reúna semanalmente, um espaço onde todos se sintam à vontade para contribuir e compartilhar experiências. Continuou, já vislumbrando a interação entre as pessoas, a troca de ideias fervilhando em torno de um objetivo comum. Dona Elda sorriu, seus olhos brilhando como estrelas em uma noite clara. Ela estava ali, acreditando na neta mais do que ninguém. Para a idosa, a segurança e a felicidade estavam ali, na voz firme e nos olhos apaixonados da jovem.
A juíza manteve seu olhar em Tânia, uma expressão suave agora se formando em seu rosto. Você realmente está se comprometendo a isso, não é? A lutar não apenas por você, mas por tantas pessoas que precisam de um lar, anunciou, um tom de admiração permeando suas palavras. Sim, Sua Excelência, Tânia respondeu, sentindo um calor crescer dentro dela. Essa luta não é só minha. É por todos que buscam um novo começo, que precisam de um espaço para se sentirem amados e seguros. Os murmúrios na sala aumentaram novamente. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas, enquanto outras sussurravam palavras de apoio. Tânia sentia que a energia estava se transformando em algo maior, uma corrente de solidariedade que a envolvia e levantava seu espírito. Então faremos assim, a juíza concluiu com um semblante decidido. Eu vou acolher seu apelo e dar-lhe o suporte necessário para que você possa iniciar essa jornada. Mas lembre-se, será um caminho repleto de desafios e às vezes você pode querer desistir. Um calafrio percorreu a espinha de Tânia. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas por dentro uma determinação ardia como uma fogueira. O que a juíza dizia era o chamado que ela precisava ouvir. Eu não vou desistir, declarou Tânia, quase em um sussurro, mas forte o suficiente para ser ouvido por todos. E, assim que a audiência chegou ao fim, uma nova realidade tomou forma ao seu redor. Tânia se sentia leve, mas cheia de responsabilidade. Um novo lar, novas vidas e muitos desafios pela frente. Contudo, a coragem daquela sala a acompanhava. Enquanto as pessoas começavam a deixar o espaço, um empresário que assistia de longe se aproximou, um sorriso no rosto. Ele não era qualquer um. Ele tinha uma ideia que poderia transformar tudo. Ao olhar para Tânia, ele disse: Você está pronta para ouvir sobre um projeto que pode ajudar sua causa a decolar? O coração de Tânia disparou novamente. O que viria a seguir poderia ser a oportunidade que tanto aguardava, mas ela estava preparada para o que quer que fosse. Os olhos de Tânia brilharam com a proposta do empresário. A expectativa pairava no ar, igual a um balão prestes a estourar. Ela sabia que cada palavra contada ali poderia ser a chave para a sua luta. Claro que estou. O que você tem em mente? Tânia fez questão de responder, sua voz firme, apesar da adrenalina que corria em suas veias. O homem sorriu, percebendo a paixão que Tânia irradiava. Ele estendeu a mão e apresentou-se como Ricardo, um investidor conhecido por apoiar causas sociais. Com uma calma surpreendente, começou a compartilhar sua visão. Eu quero criar uma rede de acolhimento, um espaço onde famílias possam receber o suporte necessário para se reerguer. Pensei em unir esforços com sua ideia de um grupo de apoio, mas abrangendo várias áreas como alimentação, saúde mental e orientação profissional. Tânia ficou boquiaberta. Era como se ele estivesse lendo sua mente e, ao mesmo tempo, expandindo seu sonho a uma proporção que ela nunca tinha imaginado. O calor começava a se espalhar pelo seu corpo, como se 1000 formiguinhas dançassem nas suas pernas. Isso pode realmente funcionar, exclamou, a voz trêmula de emoção. A possibilidade de concretizar seu sonho estava mais próxima do que nunca. Ricardo continuou, explicando os detalhes práticos e desafios que viriam pela frente. Tânia escutava candidamente, absorvendo cada palavra, como se fosse um mantra motivacional. Ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. Estava construindo algo maior, e a excitação subia a cada segundo. Vamos precisar de uma equipe. Eu quero envolver profissionais, voluntários e, claro, as comunidades que mais precisam. O que você acha? Ele perguntou, observando a reação dela. Acho que podemos fazer da ida ao mercado uma campanha de arrecadação. Podemos convidar as pessoas a se engajar desde já. Um evento comunitário, talvez? Tânia sugeriu, as ideias fluindo sem esforço, como se sempre houvesse sido assim. O rosto de Ricardo iluminou-se. Ele havia encontrado alguém com a mesma paixão e dedicação.
Ele só não esperava que Tânia já tivesse uma experiência anterior com ações voluntárias. Isso só tornava tudo mais real. Ótima ideia. Vamos comunicar isso hoje mesmo. Precisamos de um local, de apoio e, acima de tudo, da divulgação. Tânia, isso pode ser o início de algo extraordinário, Ricardo respondeu, a empolgação ecoando em sua voz. As horas seguintes passaram como um sopro. Tânia e Ricardo trabalharam assim, lado a lado. Tudo começava a tomar forma. A sala, que antes representava um desafio e um peso em seu coração, agora parecia o solo fértil para o surgimento de um sonho. Na saída, ao olhar para as pessoas que passavam, Tânia sentiu uma sensação de pertencimento. Estava abrindo um caminho não apenas para si, mas para tantas outras vidas que cruzariam seu caminho. Uma onda de coragem irrompeu dela, e ela percebeu que cada passo que desse seria um passo coletivo. Quando já estava quase saindo, Tânia sentiu algo dentro dela, uma dúvida pequena e insistente. Ela não podia deixar de pensar se Ricardo realmente tinha consciência do que estava se comprometendo a fazer. Seria ele alguém disposto a enfrentar os mesmos desafios em cada esquina, em cada lágrima derramada por um coração aflito? Ricardo, ela chamou, voltando-se para ele com o olhar fixo. Você entende que este é um caminho difícil, não entende? Você pode desistir no meio do caminho. Não posso fazer isso sozinha. O sorriso de Ricardo se desfez por um momento. Era um desafio que ele sabia que não poderia ignorar. Estava prestes a responder, mas Tânia também não percebeu que as palavras dela estavam prestes a abrir um leque de emoções e verdades que ambos teriam que enfrentar. Prometa que você vai estar comigo até o fim, que você entende a profundidade disso. O tempo pareceu parar, e a sala, que antes era um palco de incertezas, agora estava pronta para receber uma nova história. Que caminho eles decidirão trilhar juntos? E quão profundas se tornariam as suas promessas? Tânia observou atentamente o rosto de Ricardo, esperando uma resposta que consolidasse as esperanças que brotavam dentro dela. Ela sentia como se estivesse em uma encruzilhada, onde as decisões que tomassem agora não impactariam apenas suas vidas, mas também o futuro de tantas famílias que precisavam de luz em meio à escuridão. Ricardo suspirou, como se estivesse pesando cada palavra. Finalmente, ele disse: Tânia, eu não só entendo como sinto que temos um papel a desempenhar. Eu sou grato por você ter sido tão honesta comigo. É fácil se deixar levar pelo entusiasmo, mas a realidade é desafiadora. Vou me comprometer não apenas a apoiá-la, mas a estar lado a lado, enfrentando tudo isso mesmo quando os ventos forem contrários. Ao ouvir isso, uma onda de alívio invadiu Tânia. Era tudo o que ela precisava ouvir. Um compromisso genuíno que ressoava com cada fibra do seu ser. O medo que a acompanhava naqueles últimos segundos foi substituído por uma esperança renovada. Ela sorriu. Um sorriso sincero que refletia a alegria coletiva que começaria a surgir. Temos que unir pessoas, criar uma atmosfera de amor e solidariedade. Vamos precisar de todos. Tânia comentou, vibrando com novas ideias que surgiam na mente. E quem sabe, podemos buscar parcerias com restaurantes, clínicas de saúde, tudo que puder facilitar o apoio. Ricardo acenou entusiástico, os olhos brilhando. Ele já imaginava a cena, um espaço compartilhado, não apenas um centro de arrecadação, mas um verdadeiro aconchego onde famílias seriam acolhidas e não apenas ajudadas. Sim, vamos organizar uma reunião essa semana com as pessoas que podem nos ajudar. Você conhece alguém? Na verdade, conheço a Lívia. Ela é assistente social e pode nos dar ótimas orientações sobre os serviços que podemos oferecer. Tânia respondeu, já pensando em como unir forças. A noite caiu, e enquanto deixavam o prédio, o ar fresco parecia vibrar com possibilidades. Cada passo que davam ecoava a ideia de mudança.
Tânia sentiu uma conexão profunda com as pessoas que passavam. Era como se todas aquelas vidas, com suas histórias, de alguma forma estivessem colidindo com a própria dela. Cada rosto poderia representar uma nova conexão, um novo começo. Porém, em meio a essa felicidade, Tânia não pôde deixar de pensar sobre os desafios à frente. Haveria momentos de dúvida, talvez até desespero, e ela não podia prever como se sentiriam quando as primeiras dificuldades aparecessem. O que aconteceria se as doações não aparecessem, se as pessoas não se engajassem como esperavam? Quando chegaram ao carro, Tânia hesitou por um instante e olhou para Ricardo. Você já se perguntou como será quando tudo isso se tornar real? E se as coisas não saírem como planejamos? Ricardo, percebendo a sombra de insegurança em sua voz, respondeu com uma serenidade surpreendente. Tânia, não importa o que vier. O importante é que estamos juntos. Seremos a lótus que cresce na lama, fazendo florescer algo belo em meio às dificuldades. As palavras dele ressoaram profundamente. Tânia sorriu, reconhecendo a força que poderiam extrair um do outro. Na volta para casa, mal podia conter a ansiedade. Ao desligar o carro, uma notificação vibrante em seu celular chamou sua atenção. Era uma mensagem de um antigo colega de trabalho. Algo sobre um evento beneficente que ele estava organizando e uma possível parceria. Uma onda de preocupação e expectativa se formou em seu peito. Era apenas uma mensagem, mas o potencial daquelas palavras poderia mudar tudo. Ela olhou para Ricardo, que agora estava prestes a sair do carro. Um novo caminho estava prestes a se abrir, mas acima de tudo, Tânia se perguntava: estariam prontos para encarar a tempestade que poderia vir? As luzes da cidade brilhavam como estrelas, e o coração de Tânia pulsava com a força das mudanças que estavam prestes a acontecer. A luta para manter sua avó ao seu lado a tinha transformado em uma guerreira, e agora surgia a oportunidade de criar algo ainda maior. Ricardo, ao seu lado, oferecia não só apoio, mas também uma visão comum. Ao chegar em casa, Dona Elda a aguardava, com um sorriso acolhedor e os braços abertos. Tânia sentiu uma onda de amor envolvê-la ao abraçar a avó. Era essa conexão que alimentava sua determinação. Como foi? O que aconteceu? Perguntou Dona Elda, seus olhos brilhando com curiosidade. Tânia respirou fundo antes de compartilhar tudo, cada detalhe, desde a audiência com a juíza até a proposta de Ricardo. Conforme falava, a paixão em sua voz crescia. A idosa escutava com atenção, e a cada nova palavra compartilhada, um sorriso radiante se formava em seu rosto. Eu sempre soube que você tinha um brilho especial, minha querida. Você é capaz de mover montanhas, disse Dona Elda, seus olhos marejados de orgulho. Após a conversa, Tânia percebeu que seria necessário planejar. O dia seguinte marcaria o início da construção de um verdadeiro abrigo para quem precisava, um espaço que ressoaria com amor e acolhimento. As horas seguintes foram preenchidas com reuniões frenéticas, chamadas e mensagens. Tânia e Ricardo organizaram uma equipe com amigos e colaboradores da comunidade. Era gratificante ver tantas pessoas se unindo a uma causa maior. As ideias fluíam, e cada contribuição agregava valor ao projeto. O evento beneficente anunciado na mensagem revelava-se como a chance de arrecadar fundos e integrar a comunidade. O entusiasmo tomou conta do grupo. Seria uma noite de música, comida e histórias compartilhadas. Cada um teria a oportunidade de contar suas experiências e de se conectar com os outros. Os dias passaram rapidamente. Quando o evento chegou, a praça estava iluminada e cheia de alegria. Tânia, ao lado de Dona Elda, observava a transformação em seu entorno. Pessoas se reuniam em círculo, dançando e cantando, compartilhando risos e lágrimas. O laço que a conectava aos outros nunca fora tão forte.
Conforme a noite avançava, Tânia subiu ao palco. As palavras estavam prontas para sair. Estamos aqui porque sabemos o que é sentir a dor da solidão. Estamos aqui para criar um abrigo, um espaço de amor e acolhimento. Cada um de vocês faz parte dessa família que estamos formando. As palmas ecoaram e um sentimento coletivo de esperança tomou conta do ambiente. A música começou a tocar e as conversas se intensificaram, unindo desconhecidos em uma rede de apoio. Na manhã seguinte, a cidade estava mudada. Começaram a chegar doações, voluntários se oferecendo para ajudar a transformar o que havia sido um sonho em realidade. Tânia sentiu uma euforia contagiante, enquanto a energia ao seu redor pulsava como um coração batendo forte. A primeira reunião da equipe foi marcada na semana seguinte, no novo centro que estavam montando. Os olhares pesados de insegurança que Tânia sentira antes, agora se transformaram em sorrisos esperançosos. Ao olhar para todos ali, sentia que haviam se tornado uma verdadeira família. Hoje é o primeiro passo, mas temos um longo caminho pela frente, e não vamos fazer isso sozinhos, disse Tânia, suas palavras sendo recebidas com entusiasmo. A voz da avó ecoava na mente de Tânia. O amor verdadeiro é o que nos guia. Desde o dia fatídico no fórum até aquele momento transformador, ela percebeu que não só lutara por Dona Elda, mas por todas as vidas que se cruzariam em seu projeto. Cada batalha, cada lágrima e cada sorriso faziam parte de um grande mosaico. Conforme a equipe se organizava e ideias surgiam, Dona Elda caminhou até Tânia, segurando sua mão com ternura. Meu bem, você fez mais do que lutar por mim. Você trouxe luz para muitos. Estou tão orgulhosa de você. O nosso amor é o que move tudo isso. Sempre lembra disso. E assim, Tânia continuou sua jornada. Não era apenas a história de uma neta e sua avó, mas a história de toda uma comunidade se unindo em amor e apoio. Juntos, enfrentariam as tempestades e celebrariam as vitórias, criando um legado que ecoara por gerações. A cidade nunca mais seria a mesma, e Tânia sabia, no fundo do coração, que a força do amor sempre venceria. Em meio a aplausos, sorrisos e lágrimas de alegria, a certeza se consolidou. O abrigo não estava apenas nos quatro cantos de um espaço físico, mas no calor humano que fervilhava naquelas relações. Tânia olhou para o céu, sussurrando um agradecimento silencioso. Ao final da jornada, era hora de reflexão. Tânia sorria, com o coração pleno de gratidão e amor. Mas ainda havia algo que precisava ser feito. Chegou o momento de compartilhar essa história, não só com seus amigos, mas com o mundo. A mudança ainda estava no ar, e ela sabia que outras pessoas precisavam ouvir o que era capaz de fazer. E com uma determinação renovada, resolveu começar um canal sobre a jornada delas com a comunidade. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, mas antes de encerrar, ela olhou para você, querido amigo, e fez um pedido. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa mensagem de amor. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir sua voz. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.